Meu nome é João Maurício e hoje eu vou falar sobre a estratégia mais mal compreendida de todo o Fantasy, o Stacking, e por que ele é uma estratégia quase obrigatória em DFS, muito boa em Best Ball e completamente inútil em Redraft. A estratégia nasceu entre os jogadores de DFS, que são as iniciais de Daily Fantasy Sports, e eu vou explicar aqui de forma simplificada esse formato, por ele não ser muito conhecido por nós brasileiros, já que nenhum site oferece ele aqui para o nosso país. O DFS ele difere das outras modalidades de Fantasy, como o Redraft ou Dynasty, primordialmente nos seguintes quesitos. Primeiro, duração. Os torneios de DFS eles duram por apenas uma rodada. Você monta seu time antes da rodada e quando ela acaba, o time com a maior pontuação é o vencedor. Fim de torneio. Outro ponto, os confrontos. Ao contrário da maioria das ligas tradicionais, em DFS você não enfrenta um único time. Todos os times envolvidos no torneio, que podem chegar a centenas de milhares, competem entre si para ver quem pontua mais. E o terceiro ponto é a construção do elenco. Não existe draft em DFS. Cada time tem um orçamento para gastar em jogadores e cada jogador tem seu preço, de acordo com as projeções de pontuação do site que está hospedando o torneio. Além disso, como o torneio tem um número muito grande de times, não existe exclusividade de jogador. Qualquer número de times pode ter o mesmo jogador se os seus donos quiserem. Dito isso, agora eu acho que a gente precisa definir o que é o Stacking. O Stacking é a estratégia que prega que devemos fazer stacks nos nossos times. Um stack nada mais é que a combinação de um quarterback com um ou mais de seus principais recebedores. Ou seja, um QB e um running back de um mesmo time não são um stack, salvo raríssimas exceções. Dois wide receivers, ou um wide receiver e um tight end do mesmo time, também não são um stack. O stack tem que ter o quarterback e um dos seus principais alvos. A ideia por trás da estratégia é que se o seu quarterback lançar um touchdown, existe uma chance alta de que o jogador que fez a recepção também esteja no seu time. Com isso, você pontua duas vezes com a mesma jogada, dependendo de menos resultados positivos não relacionados. Por exemplo, se o seu quarterback e o seu wide receiver são de times diferentes, você precisa que o seu quarterback lance um touchdown e que o quarterback do time do seu wide receiver lance um touchdown para ele para atingir o mesmo resultado. Na prática, o que isso faz é tornar mais provável que o seu time atinja o seu upside. Por outro lado, ele também aumenta a probabilidade de que seu time fique no downside. Porque se o seu quarterback não lançar touchdowns, seu wide receiver provavelmente não vai marcar um touchdown também. Esse aumento de probabilidade de upside é fundamental para a DFS, porque o seu time enfrenta não um, mas vários times de uma vez. Dessa forma, a única maneira de vencer é com uma pontuação gigantesca. E não faz nenhuma diferença ter uma pontuação baixa ou uma pontuação média. Você está buscando exclusivamente o upside. Se você não é o maior pontuador da semana, você perdeu. Já em Redraft, esse não é o caso. Nas ligas tradicionais, e é delas que a gente está falando aqui, não de torneios e nomes, tipo o Scottish Fish Bowl, cada time enfrenta apenas um time por semana. E ele só precisa pontuar mais que aquele time específico. Ou seja, você pode ser o segundo pior time da semana e ainda ser o vencedor, desde que você tenha a sorte de estar enfrentando o pior. Nesse caso, esse aumento na probabilidade de um tudo ou nada, que vem do seu time ter um stack, ela vai ser boa se o seu stack tiver um bom matchup. E ela vai ser ruim se o seu stack tiver um matchup ruim. Em DFS, isso não é um problema, porque como você escolhe um time diferente toda semana, você só escala jogadores com bons matchups. Mas para isso ser vantajoso em Redraft, você precisaria de um stack que tivesse mais matchups bons do que ruins. E isso traz dois problemas. O primeiro é que é muito difícil prever quais matchups serão bons ou ruins antes da temporada. A gente não é muito bom nisso. Principalmente os matchups que se encontram na parte mais importante da temporada, que são as semanas de playoffs. Muita coisa muda até lá. O segundo problema é que esses stacks provavelmente são de times com ataques poderosos e consiste de jogadores com ADPs muito altos.
Dessa forma, para garantir um stack desses jogadores, você provavelmente vai ter que dar um rating em algum jogador no draft, o que, em teoria, diminui seu upside. Lembrando que rates não existem em DFS, já que os times não são montados por draft. Mas aí você pode falar, pô João, mas em best ball também tem draft, e muitos você só enfrenta um time também. Você drafta um time para a temporada inteira, e os matchups também são difíceis de prever durante o draft. Então, por que o stacking é uma boa em best ball e não em draft? O motivo disso é que em ligas best ball você tem uma rede de segurança contra o downside. Se o seu QB e seu wide receiver tiverem uma partida ruim, você tem reservas que podem ocupar a posição deles no time ideal. Então, você ainda tem a vantagem do stack em força total de aumentar sua probabilidade de upside, mas a desvantagem é mitigada. Por isso, o stack vale a pena em best ball. Além desses fatores todos que eu citei, o stack ainda traz um risco adicional em redraft, que é a vulnerabilidade à lesão. Se você tem um stack de um time e o quarterback desse time se lesiona, você não só perde o quarterback, como aumenta muito a probabilidade de que a produção do seu wide receiver tenha uma queda significativa. Essa não é uma preocupação enorme para mim, porque QB se lesionam bem menos que as outras posições, mas é mais um pequeno ponto negativo no argumento contra o stacking em redraft. Isso quer dizer que você nunca deve draftar um stack em redraft? Não. Você pode e deve completar um stack em redraft, desde que você já fosse draftar um jogador da posição necessária para isso e que ele seja o jogador disponível dessa posição que você acha que vai ter a maior pontuação na temporada. Draftar jogadores que você acha que vão pontuar bem e explorar ineficiências de ADP é o que de fato aumenta seu upside, ainda que não aumente as chances dele ser atingido. Bom, galera, por hoje é só. Eu espero ter contribuído para essa tão necessária discussão sobre o stack. Quaisquer dúvidas, comentários, discordâncias são sempre muito bem-vindos nas redes sociais do Brasil Fantasy Football. Um abraço e uma boa temporada para vocês.